Hoje nós comemoramos a Páscoa. Essa festa, ela é uma festa que vem do Antigo Testamento. Então, foi instituída pelo Senhor através de Moisés no livro de Êxodo. Abra lá comigo Êxodo 12. Êxodo capítulo 12. Israel estava prestes a ser liberto do Egito. E o Senhor então institui a Páscoa. Primeiro nós vamos ver o que não é Páscoa. Eu quero colocar por terra muitos conceitos errados, valores errados da Páscoa, tradição de homens que muitas vezes se mistura com a verdadeira Páscoa e acaba roubando o sentido original. Mas antes vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço tua graça sobre a minha vida. Vem, Senhor, fortalecendo o meu físico, toca em minha alma, em minhas emoções, toca na minha mente, que o Senhor possa me relembrar de todos os textos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor quer que compartilhemos. Também eu oro por essa audiência, Senhor, cada pessoa que está aqui. Eu peço agora sobre esse ambiente unção de revelação e de conhecimento e de sabedoria. Senhor, toda distração, sonolência, incredulidade, resistência, agora em nome de Jesus nós resistimos e ordenamos que saia deste lugar. Só o Espírito Santo tem liberdade aqui, em nome de Jesus, amém. Primeiro, antes de nós lermos lá em Êxodo 12, eu quero dizer para você que muitos dos conceitos que nós temos de Páscoa são conceitos pagãos. Infelizmente, o paganismo ele foi misturado com o cristianismo numa tentativa de se agradar a todos. E nós estamos de novo nesse grande desafio. Nós estamos vivendo uma época onde somos desafiados a sermos politicamente corretos, a não falar nada que agrave ninguém. Nós temos que ser bonzinhos, porque afinal de contas, nós queremos ganhar a todos. E nessa falácia, nessa mentira, nesse engano, a mensagem do Evangelho tem sido diluída e tem sido diminuída. Então já houve uma época, nada é novo debaixo do céu, já houve uma época chamada Idade das Trevas, na Idade Média. Então tentou-se tornar o cristianismo mais, como é que eu posso dizer, digerível, palatável, porque o cristianismo batia de frente com muitas coisas, desafiava uma mudança, chamava as pessoas ao arrependimento. E aí, numa tentativa de melhorar a mensagem, então se introduziu muitos conceitos. E a Páscoa ela foi desvirtuada. Então eu quero te dizer, apesar de eu gostar muito de chocolate, mas Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Pelo contrário, nós vamos ver aqui que Páscoa tem a ver com ervas amargas. Não é doce. Queridos, a Páscoa bíblica não é doce. A Páscoa bíblica, ela é regada não a chocolate, mas ela é regada a sangue. Sangue. E claro que sangue não é uma coisa, politicamente correta de se falar. A cruz é uma ofensa. A cruz é uma agressão com o homem pós-moderno. Porque Deus ser colocado no madeiro, nu. Jesus estava nu, exposto, chicoteado, ferido, todo ensanguentado, mãos e pés traspassados. Então isso não é uma imagem agradável de se ver. Páscoa não tem a ver com coelho. Páscoa não tem a ver com coelho, queridos. A figura central da Páscoa, nós vamos ler aqui, é o cordeiro. Começa com C-I-O, mas não é coelho, é cordeiro. Ele é a figura central da Páscoa. Não podemos substituir o cordeiro pelo coelho. Coelho não deu vida a ninguém. Quem deu vida foi o Cordeiro de Deus. Amém? Ah, pastor, mas o coelho é tão bonitinho. Realmente é bonitinho, mas não simboliza Páscoa.
Coelho não coloca ovo, eu nunca ouvi dizer isso na minha vida. Se você achar um coelho que coloca ovo, manda ele lá para casa, certo? Porque vai ser inédito. Coelho não bota ovo. Ovo de chocolate, um coelho botar, pior ainda. Se tiver, manda lá para casa também, né? Porque chocolate é uma delícia, né, gente? Então, mas são imagens erradas que tentam o quê? Desvirtuar o sentido da Páscoa. Nós temos que ensinar os nossos filhos, né? Adriel foi ensinado assim, Abner também. Nós dizemos, a Páscoa, ela é simbolizada pelo Cordeiro, o Cordeiro que foi morto, o sangue derramado lá na cruz, o sacrifício de Jesus. Se você quer comer chocolate, meu filho, depois a gente compra, né? Quando passar, os ovos de chocolate diminuem de preço, vai lá para baixo, né? Saldão de ovo de chocolate, pronto, a gente compra e se aproveita, né, da promoção. Então por que, queridos, que nós temos isso? O comércio, ele precisa vender. Ele sempre tem que ter eventos, datas especiais. Janeiro, mês de férias. Então, se vende viagens, se vende roupas de praia, né? Se vende hospedagem. Depois vem volta às aulas, material escolar, matrículas. Depois nós temos carnaval. Aí as pessoas têm que novamente viajar, comprar roupa de praia, né? Comprar bronzeador, protetor solar. Aí vem Páscoa, aí depois vem Dia das Mães, depois vem Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia de Finados, as pessoas também, né? O comércio tenta até lucrar em cima dos defuntos. Então, nós precisamos entender que há uma mentalidade comercial por trás disso tudo. Páscoa também não tem nada a ver com peixe. Ah, mas o símbolo do cristianismo é peixe. Mas não é esse o motivo para que o peixe fosse introduzido na Páscoa. Há um outro motivo. Eu não posso, nessa mensagem, eu não tenho tempo, né, de nós estudarmos a fundo esses símbolos pagãos que foram introduzidos na Páscoa cristã, numa tentativa de fazer o cristianismo se tornar, aceito por todos. Meu Deus, que distância da Páscoa bíblica, que distância da Páscoa judaica. Então nós temos que voltar às Escrituras. E em Êxodo 12, vamos ver então a verdadeira Páscoa. Desculpa, tá? Se eu coloquei por terra o teu sonho de criança, Coelhinho da Páscoa que trazes para mim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Mas a verdade é a verdade, e nós não podemos ensinar de forma errada as nossas crianças. Se tirar o cordeiro da Páscoa, acabou Páscoa. É a mesma coisa do Natal. Tiraram Jesus do Natal, então não é Natal. Colocaram Papai Noel, colocaram árvore de Natal, colocaram presentes, peru. Então o Natal não é Natal, porque há uma figura central, há um aniversariante no Natal. Imagina, teu dia do teu nascimento, festa do teu aniversário, e todo mundo está lá comemorando e esquecem de você. Não te convidam para a festa, te deixam fora e vão então comemorar. Comemorar o quê? Então a Páscoa há uma figura central, e é um cordeiro imolado na cruz. Êxodo 12 diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal, o primeiro dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um coelho, segundo a casa dos pais, um coelho de Páscoa para cada família. E ele botará ovos deliciosos de chocolate. Comam muito. Se tem alguma Bíblia assim, eu quero te dizer, tua Bíblia é falsificada, certo? Joga ela na fogueira.
Porque com certeza a sua Bíblia é igual à minha. E na sua Bíblia está dizendo: toma um cordeiro. Vamos dizer? Toma um cordeiro. Cordeiro, queridos. Então, a Páscoa está centralizada no cordeiro. Por quê no cordeiro? Porque essa festa, ela apontava para um grande acontecimento que haveria de ocorrer 1500 anos depois. Deus é um Deus de datas, Deus é um Deus de festa, Deus gosta de festas, e Deus é um Deus que aponta para o futuro, que nós chamamos, da profecia, da figura profética, do tipo profético, dos símbolos proféticos. Então a Páscoa é uma festa profética que apontava para algo maior que aconteceria, e aconteceu. Vamos lá para o Evangelho de João. Deixa marcado, tá? Que a gente vai voltar para Êxodo, mas vamos para João. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 36. Então aqui nós temos João Batista, havia acabado de batizar Jesus, e a Bíblia diz que no dia seguinte, João estava com 2 discípulos, e Jesus passou perto de onde João Batista e os seus discípulos estavam. Verso 36. E vendo Jesus passar, olha a declaração de João, disse, vamos dizer a declaração de João: eis o Cordeiro de Deus. Vamos novamente: eis o Cordeiro de Deus. Agora, queridos, sabem quem João estava pensando? No Cordeiro Pascal de Êxodo, capítulo 12. João era filho de sacerdote. João era um estudioso da lei. Ele sabia de Êxodo capítulo 12, que lá dizia que um cordeiro sem defeito de 1 ano deveria ser oferecido uma vez por ano na festa principal, a festa da Páscoa. Quando João se refere a Jesus, eis o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo, ele é o cumprimento de Êxodo capítulo 12, verso 3. Não é uma coisa desconexa, não é uma coisa por acaso. Um cordeiro. Não, ele sabia o que estava dizendo. O que João Batista estava dizendo é: Jesus é o cumprimento da Páscoa. Agora olha comigo Paulo. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não é aos corintianos, apesar de eu ser corintiano. Carta de Paulo aos Coríntios. Olha o verso 7. Só a última frase do verso 7. Pois também Cristo, olha como Paulo se refere a Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Foi imolado. A palavra imolado significa morto, oferecido em sacrifício. Paulo estava pensando em quem? 1 Coríntios 5, 7, quando Paulo fala do Cordeiro Pascal, ele está pensando em Êxodo capítulo 12, verso 3. Então, os judeus tinham a festa da Páscoa, sabiam que essa festa era uma festa importante, sabiam que a figura central da Páscoa era um cordeiro, e então agora João Batista, como precursor, como mensageiro que vem à frente do Senhor, abrindo o caminho, João Batista faz a declaração: ele é o cordeiro que estava profetizado no Antigo Testamento, ele é o cordeiro perfeito que será sacrificado. E então agora Paulo e todos os apóstolos
apontam para Jesus como o Cordeiro da Páscoa, o cumprimento da profecia. Então vamos voltar para Êxodo, capítulo 12. Primeira coisa que eu quero te falar sobre a Páscoa é que a Páscoa, ela inclui nossa família. Vamos ler comigo essa declaração que eu fiz aqui? Vamos lá? A Páscoa inclui minha família. Vamos lá? A Páscoa do Senhor inclui minha família. Então, não é apenas, não diz respeito à minha salvação. A Páscoa não é uma festa egoísta. Eu estou salvo, eu vou para o céu e amém. Já está garantida a minha vaga no céu. Como uma irmã, querendo ser muito humilde, disse: Senhor, mesmo que eu tenha um tamburetezinho no céu, mas não importa, Deus, o que importa é que eu quero estar no céu, num tamburetezinho. E aí a outra disse: eu não, eu quero estar sentada na mesa da ceia, ao lado do Senhor. Ela foi mais ousada, né? Mas algumas pessoas acham que a salvação é só para elas. Estou salvo, estou satisfeito, tenho a minha vaga garantida no céu, pronto, acabou. Mas não é isso que está dizendo. Olha o verso 3, a última parte do verso 3. Um cordeiro para cada família. Então Deus é um Deus que quer salvar famílias. Deus quer restaurar famílias. Diz respeito a mim, mas diz respeito à minha família. Eu tenho que orar pela minha família. Eu tenho que entrar em crise pela minha família. Se você não tem chorado por sua família, eu quero te dizer, em certo sentido, você está pecando. Tem que haver lágrimas em nossos olhos. Nós precisamos primeiro, eu conheço pessoas que choram pelos africanos, por exemplo. Não, porque eu quero ir para o campo missionário. E choram pelos africanos, mas não derramam uma lágrima pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo cônjuge. Isso está errado. Tem algo invertido. Eu tenho que entrar em crise pela minha família. Senhor, a Páscoa era para ser comida em família. O cordeiro era para ser compartilhado em família. Então Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos, queridos, tomar posse do que está escrito em Atos 16:31. E eu cresci, eu era criança, e eu lembro ainda hoje, quando eu fecho os olhos, está lá, num semicírculo, um letreiro na parede da igreja que eu congregava: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Paulo disse isso ao carcereiro, o carcereiro de Filipos, que estava desesperado, pensando que todos os presos estavam fugindo por causa do terremoto. E Paulo diz: calma, rapaz, ninguém fugiu. Deixa eu pregar o evangelho para você. Pregou o evangelho e o carcereiro diz: o que é que eu faço para ser salvo? E então Paulo faz essa declaração. E eu quero que você tome posse dessa declaração de fé. Paulo disse: carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo não só você, mas você e a sua casa. Quem tem aqui algum familiar que ainda precisa ser salvo? Eu quero te dizer, jejue pelo seu familiar. Um dia na semana. Você sabia que todo crente tem que ter pelo menos um dia por semana de jejum? Fora os jejuns especiais, como a gente vai começar o jejum pela nossa conferência de mulheres. Mas você deveria ter um dia da semana de jejum. O meu dia da semana é terça. Nesse dia, ore pela sua casa, ore pela sua família. Eu tive o privilégio de ter uma mãe crente. Minha irmã, eu só tenho eu e minha irmã, somos só dois. Minha irmã, ela é crente, ela é convertida. Meu pai ainda não. Meu pai tem 85 anos. Mas nós estamos crendo, eu estou crendo, que antes dele morrer, ele vai confessar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Agora, para mim, queridos, o maior exemplo de alguém que tomou posse do Cordeiro Pascal para a sua família é Cristiane. Cristiane converteu com 14 anos de idade.
ela era sozinha na casa dela. E ela começou a orar pela sua família. Ela começou a jejuar pela sua família. A princípio não era compreendida, era perseguida, era zombada. Tinha que orar escondido, tinha que ler a Bíblia escondido. Mas hoje, passados 31 anos que Cristiane converteu, agora vai completar 31 em julho. 31 anos depois, só, se não me engano, 2 irmãs de Cristiane que não conhecem a Jesus ainda. São as mais resistentes, mas você sabia que aquelas mais resistentes, quando convertem, são as crentes mais fervorosas? Pois eu estou crendo que as 2 mais resistentes serão as crentes mais fervorosas de Garanhuns. Quando resiste demais, é porque Deus tem algo tremendo para fazer. Cristiane tem hoje sobrinha pastora, irmã quase pastora, outra sobrinha líder de célula, quase supervisora de setor. Cristiane tem uma irmã que a gente considera ela como uma missionária. A bichinha quase não fala, coitada, né? Ela onde ela chega é fila de banco, é no meio da rua, é em cemitério, é pregando o evangelho, né? É uma mulher realmente do fogo. Como dizia Gregório, você é uma leoa, né? Isso para ela foi o máximo, né? Recebeu um elogio de Gregório McNutt. E um dia ela estava no cemitério evangelizando, alguma senhora chorosa no túmulo. Ela chega perto, muito delicada, um poço de candura, e diz: senhora, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Nós íamos para o cemitério, 2 de novembro a gente ia para a porta do cemitério entregar folhetos. E ela nesse dia ela entrou. Aceite, senhora, Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ela: quero não, minha filha, quero não. Mas a senhora está precisando, eu estou vendo, né? A senhora está tão triste, está chorando. Aceite. Quero não, minha filha, quero não. Aceite, senhora, é Jesus, eu estou lhe oferecendo Jesus. Não, quero não. E Satanás, a senhora quer, senhora? O diabo, a senhora quer? Porque se a senhora não quer Jesus, a senhora quer o diabo. A mulher chega e se assustou. Então assim, eu vejo, né, as respostas de oração de Cristiane, porque ela se colocou na brecha em favor da sua família. Olha, minha sogra está aqui hoje, ela está aqui congregando conosco. Mas eu lembro, né, eu vou falar baixinho porque ela não vai ouvir. 12 de outubro de 1995, nós éramos noivos. Cristiane me ligou: Marcos, mãe está braba aqui. Eu disse: o que é? Ela disse: é porque o bispo chutou a santa. O bispo chutou a santa, pois ela pegou agora um estado de padecício, está no meio da sala. Ela está dizendo: cabrita, sem vergonha, chute agora, chute, para você ver o que é que eu faço com você. E eu disse: Cristiane, não faça nada, não diga nada, não é? Só ore. Aí eu ainda fui lá, já estava tudo mais calmo. E hoje, olha aqui, uma serva de Deus, não é? Servindo ao Senhor. Ela não viu o que eu disse? Não é, dona Teresa? Olha aí. Serva de Deus. Mas alguém teve que se colocar na brecha. Querido, alguém teve que orar. Alguém teve que pagar um preço. Foi perseguida, foi zombada, mas perseverou. Cristiane tinha 14 anos de idade. Então não é desculpa. Eu vejo alguns adolescentes hoje, né? Não, porque é muito novo. Não, não. É falta de compromisso. É falta de uma experiência mesmo, profunda com o Senhor. Eu também me converti com 14 anos de idade. Só que a diferença é que eu nasci em um lar evangélico. Para mim foi muito mais fácil. Eu já estava na igreja desde criança. Cristiane não. Cristiane saiu do catolicismo romano. E ela teve que realmente ser perseverante. Mas ela tomou posse. A Páscoa inclui não somente a mim. A Páscoa inclui a minha família. Então eu quero dizer para cada um de vocês, e para mim também, que tem o meu pai, que ainda não é crente, não é convertido. Eu tenho uma tia também, que eu considero como minha mãe.
né? Porque todos os meus tios, por parte de mãe, já faleceram. Então eu só tenho um agora, né? E ela é uma mulher tão boa, mas eu tenho crido, Senhor, encontre a minha tia. Deus, que ela conheça o Senhor, né? Tantos anos na religião, tantos anos ouvindo falar de Deus. Eu quero pedir, Senhor, revele-se aos meus familiares. Amém? Então ore e não desista, porque a Páscoa inclui a nossa família. Segundo lugar, diz aqui, versículo 4: mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então agora a Páscoa não diz respeito apenas a mim, não diz respeito à minha família, mas diz respeito agora aos meus. Ele veio, eu pensei que ele vinha pedir oração. Olha aí, irmão de Cristiane, servo de Deus, gente. Meu Deus. Quando eu conheci Sandoval era cachaceiro, mulherengo. No dia do casamento, né, Cristiane veio chorando, porque a mala da lua de mel, eles tinham vindo de uma farra e quebraram uma cachaça na roupa que ela ia, na mala que ela ia levar para a lua de mel. Realmente é milagre de Deus. Quando você olha assim para trás e vê hoje servos de Deus, né, adorando o Senhor, mãos levantadas, orando, é milagre mesmo, gente. Só o Senhor pode fazer isso. Então Ele vai fazer na tua casa também, em nome de Jesus. E aqui está dizendo, não só diz respeito a mim, não só diz respeito à minha família. Eu não posso estar satisfeito. Estou salvo, minha família está salva, mas agora está incluindo o nosso círculo de influência. Eu coloquei a palavra aí, oikos. Oikos é uma palavra grega que significa círculo de influência. Olhe, você pode chegar para mim e dizer assim: pastor, ninguém me ouve não. Eu não influencio ninguém. Eu não sou nada, eu não tenho influência nenhuma. Eu quero te dizer, isso não é verdade. Não é verdade. Você é um influenciador. Você pode não estar usando a sua influência. Você pode não estar atento à verdade de que você pode fazer diferença. Mas se você nessa noite, se o Espírito Santo desvendar os teus olhos, você vai ver que você pode causar um impacto positivo no meio do seu círculo de influência. Quem é seu círculo de influência? Vizinhos, amigos de trabalho, colegas de sala de aula. Teu círculo de influência é aquela pessoa que você encontra todo dia no ponto do ônibus, e você de pegar o mesmo ônibus todo dia, no mesmo horário, vocês já se conhecem. Oi, tudo bom? Tudo bom, né? Hoje amanheceu chovendo, amanheceu chovendo. E vocês entram lá no ônibus. Aquela pessoa, ela te ouve. Se você pedir a Deus as palavras, a sabedoria, você vai ser usado por Deus. E eu quero te dizer, tem pessoas que você pode alcançar, que eu não posso. Apesar de ser pastor, apesar de já ter feito curso bíblico, instituto bíblico, bacharel em teologia, mas tem pessoas que só ouvem você. Se você hoje pegar seu celular, seu telefone e ligar para ela e disser: essa semana, fulana, eu vou na tua casa, vamos tomar um café, vamos sair, vamos tomar um sorvete. Se você ligar para ela, ela vai te ouvir. Ela vai aceitar o teu convite. Mas se eu bater na porta dela amanhã, quem é? É Marcos. Que Marcos? Marcos do CCA. O que é que você quer? Não, eu quero falar de Jesus. Você está com outra pessoa? Tá. Então fala entre vocês dois mesmo. Tem a história das testemunhas de Jeová, né? Não vai me ouvir,
não vai abrir a porta para mim. Por quê? Porque eu sou um desconhecido, não faz parte do meu oikos. Mas a você essa pessoa ouve. E os estudiosos de relações interpessoais, da área da psicologia, da sociologia, da antropologia, sabe o que eles descobriram? Que cada um de nós, no mínimo, temos 120 pessoas no nosso círculo de influência. No mínimo, 120 pessoas. Multiplique 120 pela audiência que nós temos aqui. Eu acredito que aqui nós devemos ter umas 200. Obrigado, querido. Quem dá um copo de água a um profeta terá galardão de profeta. Recebe. Imagina para um profeta bonito, aí o galardão é melhor ainda. Vamos multiplicar 120, vamos colocar por baixo aqui 200 pessoas. Tem mais de 200. Mas multiplica 120 por 200. Sabe quantas linhas de comunicação, de influência serão estabelecidas aqui nesse lugar? Vamos lá? 2.400 não. 24 mil ou 240 mil? 24 mil pessoas que podem ouvir a você e a mim, que são o nosso campo missionário. Eu creio em chamado transcultural, viu? Eu creio que Deus tem chamado transcultural. Tem pessoas no nosso meio que Deus vai levar para outra nação, para outra cultura, para outro continente. Eu creio nisso. Eu creio em chamados transculturais. Mas eu também creio que tem pessoas que não têm chamado transcultural, mas que o seu campo missionário é a sua cidade, é o seu bairro, é a sua faculdade, é o seu local de trabalho. Porque nós temos a mentalidade de John Wesley. John Wesley, ele dizia: a minha paróquia é o mundo. Ele não estava, queridos, limitado. Ele não estava limitado. Eu só prego o evangelho a esse. Não. A mentalidade dele é: eu vou pregar o evangelho a toda criatura. Por onde eu passar, eu vou pregar o evangelho. Então a Páscoa inclui o seu círculo de influência. Sabe quando eu fico triste, irmãos? Quando eu peço para num culto de celebração, quem está nos honrando com a sua presença? E 2 pessoas, no meio de 200, 250, 2 pessoas levantam a mão. Você não está usando a sua influência. Não está usando a sua influência. Você precisa saber que você pode ser usado por Deus para abençoar a vida de pessoas. Quando eu pego o relatório das células, toda semana me é passado o relatório das células da semana anterior. Então lá, quarta, quinta-feira, a gente tem um relatório. Queridos, quando eu vou na coluna visitantes, e que eu divido pelo número de células, muitas vezes não dá um visitante por célula. Às vezes dá 0,8. Ou seja, significa que teve células que não teve ninguém. Se o sal não salgar, não serve para mais nada, só para ser jogado fora e pisado. Não se esconde uma luz debaixo de uma mesa. Uma cidade é para ser colocada no alto de uma montanha para brilhar. Você é influente. Você pode ser um instrumento de Deus para abençoar vidas e famílias. E quando você chegar diante do Senhor, você não vai chegar de mãos vazias. Você vai dizer: Deus, aqui estão os filhos e as filhas que me deste. Eu, Senhor, fui instrumento teu para abençoar pessoas. Quando eu entrei na faculdade, eu disse ao Senhor: eu quero, Senhor, no final, e era um alvo muito pequeno, Senhor, que no final desse curso de 4 anos, eu tenha ganho pelo menos uma vida. Que alvo? Alvo realmente pequeno, muito medíocre. Mas no final daqueles 4 anos,
eu tive a grande alegria de ver 3 colegas, a minha classe, todos eram não crentes, só eu e tinha uma outra menina, que depois ela desistiu. Então, quem foi realmente até o final, o único servo de Deus naquela sala, era eu. E no final daqueles 4 anos, eu tive o privilégio de levar 3 colegas para um encontro com Jesus. E ainda hoje eu tenho notícias que 2 não moram aqui em Garanhuns, mas eu sei que elas estão servindo a Deus lá nas cidades que elas moram. Que privilégio nós sermos instrumentos de levar Jesus, o Cordeiro Pascal, para o nosso círculo de influência. Amém? Quem quer ser aqui uma pessoa de influência? Que você possa mudar a sua mentalidade. A outra coisa que eu quero falar está no verso 5. O Cordeiro será sem defeito. Vamos declarar? O Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, aquele animal que era separado, ele já era separado no ano anterior. Ele ficava sendo cevado, engordado. Aquele cordeiro, ele já tinha um destino. É o cordeiro da Páscoa. Então era um animal perfeito, simbolizando a perfeição de Cristo. Só Jesus podia se oferecer naquela cruz. Não podia ser um anjo morrendo na cruz. Um anjo não nos salvaria. Não poderia ser um dos heróis da fé, apesar de serem homens e serem mulheres de Deus, mas não poderia ser Abraão, não poderia ser Abel, não poderia ser José, não poderia ser Moisés. Eles foram tipo de Cristo. Eles apontaram para Jesus, né? Abel é um tipo de Cristo, José é um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo. Mas eles não poderiam dar suas vidas. Por quê? Porque eles não eram sem defeito. Eles eram seres humanos, nascidos de mulher, mas nascidos com a natureza pecaminosa. Jesus teve que vir. Deus disse: eu mesmo vou. Quando Deus teve a ideia de vir à terra, é porque Ele sabia que tinha que ser alguém perfeito. E Jesus combina a natureza divina e a natureza humana em uma só pessoa. Jesus é 100% Deus, por isso Ele pode perdoar pecados. E Jesus era 100% homem, por isso Ele podia se identificar conosco. Era alguém que desse a mão aos homens e desse a mão a Deus. Jesus fez esse elo de ligação. Ele é o único mediador, 100% homem, 100% Deus. Por isso que Jesus foi à cruz. Queridos, não foi os romanos, não foram os judeus que mataram Jesus. Havia um plano pré-ordenado. Tudo já estava estabelecido. Eu quero te dizer, Deus é um Deus de plano, de propósito. Então a obra da redenção foi calculada. Deus sabia exatamente que Ele teria que vir em forma humana, nascer de uma mulher, porque teria a natureza humana. Então Jesus é filho de Maria no seu lado humano. Maria é mãe de Jesus. Ela não é mãe de Cristo, ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, a parte humana. Mas o Espírito Santo veio com a parte divina, com a parte de Deus, e implantou no útero de Maria. Aquele óvulo, ele foi sobrenaturalmente fecundado. Houve ali uma fusão de 2 naturezas. Não conseguimos explicar isso. Como é que 100 mais 100 dá 100? Você sabe que na matemática não é possível isso.
você pegar 100% com 100% e fazer 100%. Mas eu quero te dizer, Deus não está preso à matemática. Milagres não se explicam, milagres se creem, milagres se vivem. Então nós cremos que Ele é o sacrifício perfeito. Jesus foi à cruz e de uma vez por todas, abra comigo agora em Hebreus, capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, só uma vez, a morte de Jesus foi requerida uma só vez. Na ceia do Senhor, nós estamos de novo crucificando Jesus, matando Jesus. Não, a ceia do Senhor, nós estamos apenas relembrando, não é crucificando Jesus de novo. Por quê? Porque só foi uma vez, o sacrifício era perfeito. Se é perfeito, então uma só vez é suficiente. Uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. Agora capítulo 10, passa uma página. Verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, até a cruz, animais eram sacrificados todos os dias. Então foram milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de animais mortos, de Moisés até a cruz. Sangue de touro, sangue de vaca, sangue de boi, sangue de cabrito, sangue de cordeiro. Quando a pessoa era muito pobre, oferecia dois pombinhos, 2 rolinhas. Era o sacrifício mais simples que tinha, mas era sangue de animais. Só que era sangue de animais que não podiam perdoar e cobrir pecados. Era apenas um remédio paliativo. Era apenas uma coisa assim. Deus estava dizendo, não, por enquanto vai ser sangue de animal, até que venha o sacrifício perfeito, até que venha o cordeiro pascal. Meu filho vai lá para a cruz, e o sacrifício dele será de uma vez por todas. Amém? Olha para mim, não há nada que eu e você possamos fazer para acrescentar ou diminuir o sacrifício de Jesus. Isso é um golpe no nosso ego. Eu gosto disso de Deus, porque nós somos assim, autossuficientes. Não, eu tenho que merecer. Eu tenho que merecer a salvação. Eu tenho que fazer alguma coisa. E Deus disse, você vai fazer nada. Você vai ficar na minha mão. Eu é que vou te dar de graça a salvação. Você não vai fazer nada. Absolutamente nada. Então, um marginal, um bandido, um estuprador, um serial killer, que se arrepender, vai para o céu. Tanto quanto um filhinho de mamãe, como eu, que não me droguei, que não me prostituí, casei virgem com esta virgem também, e foi uma virgindade só, aleluia. É bom demais, gente. Lua de mel de 2 pessoas que se guardaram um para o outro. Não foi passado de mão em mão, não é? Estávamos reservados um para o outro. Mas eu me considerava assim. Senhor, eu não tenho um testemunho para dar. Tem gente que diz que fumou todas, né? Tem gente que diz que encheu a cara, que pegou todas, que se prostituiu. Deus, eu não tenho testemunho nenhum. Eu sou filho de Naná. Era o apelido da minha mãe. Filho de Naná, da Sempre Viva, que era uma loja que ela tinha. Eu não tenho Deus. Eu não tenho esse testemunho. E um dia Deus disse para mim, e foi nesse dia que eu me converti.
Você é tão pecador quanto o pior dos pecadores, porque o problema está no teu coração, Marcos, não está apenas nas ações. Você é um pecador inveterado. Se você não for alcançado pela minha graça, você vai para o inferno. E eu caí prostrado, chorando, clamando por misericórdia. Pela primeira vez, irmãos, eu chorei diante de Deus. Veio um desespero, veio uma convicção de pecados, que eu dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu vou ser fulminado agora. Eu vou ser fulminado, porque eu estou vendo a minha condição de pecador. Mas quando eu me levantei daquela oração, uma nova criatura tinha sido gerada em meu espírito. Amém? Mas tanto Marcos quanto o pior dos piores pecadores são carentes da glória de Deus, são carentes da graça de Deus, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então aqui está dizendo: o sacrifício foi perfeito, não é porque merecemos. Em Efésios capítulo 2, verso 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, não vem de mim, é dom de Deus. E Paulo termina o versículo dizendo: não é por obras, não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém conquista a salvação. No ano de 1996, nós éramos recém-casados, fizemos uma viagem missionária para o Juazeiro do Norte. E fomos então subir o Horto. O Horto é uma subida que vai até a estátua do Padre Cícero. E nós íamos evangelizando, batendo nas portas, entregando panfletos e ouvindo desaforos, ouvindo frases assim bem fortes, bem duras, né? Saiam daqui, vocês odeiam a Mãe de Deus, coisas assim desse tipo. E nós estávamos lá orando, né? E intercedendo por aquela cidade. Hoje, Juazeiro do Norte, eu estava lembrando, naquela época, Juazeiro do Norte quase não tinha igrejas evangélicas. Hoje eu estou sabendo notícias de que grandes igrejas estão surgindo na cidade de Juazeiro do Norte. Pastor Rodrigo estava me dizendo: Marcos, eu vou sempre em uma igreja no Juazeiro do Norte que tem mais de 2.000 membros. É avivamento, naquela cidade é avivamento. E eu lembro que o pastor Pedro, que era o anfitrião, estava dizendo: Marcos, está vendo essa ladeira aqui? Olha esse calçamento. E o calçamento de lá não é paralelepípedo. Quem já foi no Ceará sabe que o calçamento de lá é todo irregular. Não é esses paralelepípedos bem cortadinhos, bem planinho, não. É todo cheio de pontas. Ele estava dizendo: pois tem pessoas que começam aqui, são 2 quilômetros de subida, e eles vão de joelhos nesse chão aqui, esfolam os joelhos, eles chegam lá em cima a ponto de desmaiar, joelhos esfolados, sangrando, carne viva, eles têm que amarrar às vezes tiras nos joelhos para poder conseguir subir. Alguns vão arrastados por outros. Por quê? Porque eles estão querendo conquistar o favor de Deus, eles estão querendo conquistar a bênção, eles estão querendo conquistar uma cura, um milagre. Mas aqui está dizendo: o Cordeiro é perfeito, não precisamos acrescentar nada. A cruz garantiu salvação, cura, libertação, perdão, tudo o que precisávamos. Não preciso acrescentar. Só me resta crer, arrepender e confessar, e o resto é com Deus. Agora, a vida cristã, depois o que se segue, aí é outra coisa. É uma vida de obediência, de renúncia, aí é outra coisa. Mas eu estou falando para ser salvo. Para ser salvo. Tem gente que não entende como é que a parábola dos trabalhadores, um chega às 7 da manhã e o Senhor paga o mesmo salário do outro que chegou 5 horas da tarde. Sabe o que é que o Senhor diz? O dinheiro é meu, eu pago como eu quero. A você eu não acertei isso, eu estou te dando o que eu acertei. Mas a esse daqui eu quero ser gracioso. Ele só trabalhou 1 hora, mas eu quero dar o salário de um dia. E tem pessoas aqui que experimentaram isso.
experimentaram essa graça, experimentaram esse favor. O ladrão da cruz, eles dois estavam subindo, os dois dizendo blasfêmias contra Jesus, eram os dois. A Bíblia diz em um dos evangelistas, na verdade eu não procurei a referência, mas a Bíblia diz que os dois blasfemavam. Mas houve um momento que um continuou blasfemando, mas o outro disse: cara, cala a boca, tem alguma coisa nesse homem que é diferente, tem alguma coisa nele que é divino, que é sublime. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Gente, foi na última hora, foi salvo pelo gongo. Mas é melhor morrer fedendo, né? Como é a história? É melhor morrer cheirando, né? Do que escapar fedendo do que morrer cheirando. Foi ali, gente, segundos depois, eu creio que minutos depois, Jesus disse: Pai, recebe o meu espírito, está consumado. E Jesus morre. E o cara vai para o céu encontrar com Jesus e dançar com Jesus no paraíso. A gente não entende isso. Eu conheço crentes que ficam assim: não merecia, não merecia. Você também não merecia. Ninguém merecia. É graça de Deus. Eu já ouvi pessoas chegando para mim dizendo assim: pois pastor, eu não vou para o céu não, viu? Eu não vou para o céu não, porque se Deus perdoa aquele assassino, aquela desgraça de pecador, pois para esse céu eu não vou não. Eu disse: pois tá bom, vá para o inferno. Sinto muito te dizer, a gente não entende, mas a gente recebe. Amém? É porque nós estamos baseados no amor humano, no perdão humano, mas não tem nada a ver, tem a ver com um sacrifício perfeito. Se houver arrependimento genuíno, se houver confissão, essa pessoa é salva. Amém? No leito de morte, a pessoa é salva. Que graça é essa, gente? A pessoa passou a vida toda blasfemando contra Deus, e na última hora chega alguém ali e diz: confesse Jesus como Senhor e Salvador, arrependa-se. E a pessoa começa a chorar e dizer: Deus, eu vivi uma vida desgraçada, me perdoe, Senhor. Morre, e se realmente se arrependeu. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que faz oração de entrega de última hora é salvo, tá? Não estou dizendo isso não. Por favor, não saiam daqui dizendo que eu sou universalista. O que é universalista? Que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Deus é bondoso, Deus é amor. Até o diabo vai ser salvo. Tem gente que diz isso. Até o diabo Deus vai perdoar e vai para o céu. Não, nós não cremos no universalismo. Mas o que eu creio é na graça de Deus. Que mesmo na última hora, alguém se arrependendo e confessando Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa é perdoada. Você crê comigo? Agora vamos para o verso 7. Volta lá para Êxodo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então o sangue derramado daquele cordeiro era colocado numa vasilha, pegava-se os galhos de árvore e fazia um isopo. Isopo era como se fosse um cotonete gigante. Pegava um pedaço de madeira, amarrava na ponta da madeira muito panos velhos, e molhava naquele sangue, e então aspergia, pintava o que hoje nós chamamos de grade, a grade da porta, o umbral da porta, as traves verticais e a trave horizontal. Aquela casa, ela estava marcada. E eu quero falar aqui não só sobre família, mas eu quero te dizer, você tem uma porta. Essa porta, ela precisa ser marcada com o sangue de Jesus. E essa porta, o diabo, ele sabe muito bem que essa porta, ela é importante. E essa porta se chama uma faculdade da nossa alma, chamada
decisão. Por que eu estou falando disso? Porque porta na Bíblia é lugar de decisão. Ló estava na porta da cidade. Neemias vai restaurar as portas de Jerusalém. Quando Boaz quer resgatar Ruth, a Bíblia diz que ele vai na porta da cidade tomar a decisão com o parente remidor. Então, porta na Bíblia é lugar de decisão. Olhe para mim, a parte mais importante da tua alma, você tem espírito e você tem corpo. Nós somos tricotomistas. Tricotomista é que crê que o homem é espírito, possui uma alma e habita num corpo. Mas eu quero falar da tua alma. Da tua alma, a parte mais importante se chama decisão. Decisão. Você tem intelecto, é parte da alma. Intelecto fala da memória, da inteligência, da razão, dos pensamentos, das lembranças. Você tem emoções, que vai falar dos teus sentimentos e de todas as emoções. Mas existe uma parte da alma que se chama vontade. E é aí onde o diabo amarra. Está escrito lá em 1 de Timóteo, se não me engano, no capítulo 3, o último versículo diz que as pessoas estão presas na vontade. Presas na vontade, escravas da vontade. Você precisa passar o sangue de Jesus sobre a tua vontade. Você precisa dizer: eu estou agora submetendo minha vontade, minha decisão ao senhorio de Jesus. Eu agora estou tomando as rédeas da minha vida. Eu sei que existe uma ala teológica que diz que a gente não tem mais livre-arbítrio, certo? Nós não seguimos essa linha teológica, mas eu sei que ela existe. Nós cremos que mesmo com a queda, o homem preservou, Deus deixou que o homem tivesse ainda o livre-arbítrio. Anjos não têm livre-arbítrio, certo? Se os anjos hoje quiserem pecar, eles não pecam mais, porque eles não têm mais livre-arbítrio. Então não é possível mais anjo de Deus se transformar em demônios e caírem, não é possível mais. Aquele filme, Cidade dos Anjos, aquilo é uma mentira. Que o povo assiste aquele filme e fica tudo, um anjo apaixonado, né? Não é possível mais acontecer aquilo. Agora, homens, seres humanos, as mulheres é que gostam desse tipo de filme, né? Aquelas eternas românticas, né? Eu queria que um anjo caísse do céu. Cuidado, viu? O único anjo que caiu do céu transformou-se em Satanás. Cuidado. Mulher tem argumento para tudo, gente. Olha, Deus dotou a mulher com uma capacidade incrível. Uma mulher, eu vou contar. Sei que eu estou com a hora um pouco avançada, mas vocês vão me dar mais um tempinho. Uma mulher foi cortar lenha e na beira do riacho o machado dela caiu. E ela: Deus, me socorre, Deus, meu machado caiu. E o Senhor vai e tira do rio um machado de ouro e diz: está aqui o seu machado. Ela diz: não, esse não é o meu machado. Aí ele vai no rio, tira outro machado. Era um machado de prata. Ela diz: Senhor, esse não é meu machado. Aí ele vai no rio, tira outro machado, um machado de ferro. Ela diz: esse é meu machado. Aí o Senhor disse: poxa, essa é uma serva minha mesmo, uma mulher verdadeira, íntegra, né? Por conta da sua integridade eu vou lhe dar os 3 machados. Fica com o teu, ainda vou lhe dar mais os 2, o de ouro e o de prata. Um dia estava novamente no rio, o marido dela cai no rio. Isso é meu discipulador, viu? Essas histórias, ele gosta dessas histórias. De vez em quando ele me manda. Aí o marido da mulher cai no rio. E aí ela: Senhor, meu marido caiu no rio, vem cá, Deus, me ajuda. E o Senhor vai no rio e quando puxa pelos cabelos traz Brad Pitt.
olha aqui o teu marido. Ela disse: obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe meu marido de volta. Aí o Senhor disse: mas ele não era teu marido. Ela disse: não, peraí, Senhor. É o seguinte: se eu dissesse que não era meu marido, o Senhor ia de novo lá e ia trazer Richard Gere para mim. E depois eu ia dizer que não era, o Senhor ia trazer o meu marido. E aí o Senhor ia ter que me dar os 3. E o Senhor é contra a poligamia, Deus. Então, eu decidi ficar logo com o primeiro. Olhe, para uma mulher não tem argumentos, né? A mulher realmente tem uma capacidade dada por Deus de argumentação. Mas isso não tem nada a ver com Páscoa. Vamos voltar aqui para decisão. Decisão é a parte mais importante da tua alma. Pega a tua decisão e esparge o sangue de Jesus sobre a tua decisão. Não coloque sua decisão na mão dos outros. Os outros é que decidem por você. Tem pessoas que colocam a decisão, né, na mão de um líder, na mão do pastor, na mão do discipulador. Não! Ninguém tem a tua decisão. Só você tem o poder da tua decisão. Mas eu quero te dizer, você não pode ter sua decisão baseada em você mesmo. A Bíblia está dizendo que o sangue, ele foi aspergido nos umbrais das portas. Vamos pedir, queridos, que o sangue de Jesus passe na nossa decisão. Sabe por quê? Porque quando o sangue passa, agora não é você mais quem decide. Porque tudo está debaixo do sangue. Amém? E aí você diz: Senhor, minha vida está debaixo do teu sangue. Então agora, Deus, eu estou em linha, eu estou alinhado com o teu coração. Eu quero o que tu queres. Então Páscoa fala disso. Agora verso 8. Naquela noite comerão carne assada no fogo. A carne, ela era assada no fogo, não era carne crua. Carne assada no fogo, comida com pães asmos e comida com ervas amargas. 3 ingredientes da Páscoa: churrasco de cordeiro, pão asmo, pão sem fermento e ervas amargas. O que é que a Páscoa está nos lembrando? Primeiro, do sofrimento do Senhor. Aquilo que eu falei no início. Não tem nada de agradável na morte de Jesus. A morte de Jesus foi cruel, gente. A morte de Jesus foi chocante. Alguns retratam Jesus com um paninho tapando, não é, os seus genitais. Não foi assim. Não foi assim. Ele estava exposto naquela cruz. Estava nu, chicoteado. Toda a sua cabeça estava pipinada, espetada, com espinhos maiores que um dedo. Mãos, pés, costas, a sua frente toda dilacerada. A cruz não tem nada que diga assim: ai, que coisa bonita. Eu lembro quando eu e Cristiane fomos assistir a Paixão de Cristo. Estávamos em João Pessoa, num congresso, a gente teve um tempo para ir assistir em 2004. Na Páscoa de 2004. Eu fiquei chocado. Eu não conseguia parar de chorar. Ainda hoje, quando a gente assiste cenas, eu fico constrangido de tamanho sofrimento que alguém se submeteu. Que vergonha, que dor, que momento, irmãos, de trevas, quando ele sente-se separado do Pai. Ele era Deus. Imagina, Jesus sendo Deus, agora diz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi um momento de dor. Não há imaginação humana que atinja o nível de pressão espiritual, pressão psicológica e dor física que o nosso Senhor sofreu. A Páscoa está nos lembrando desse sofrimento. Sabe por que a gente se esquece muito facilmente? Cantamos: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
Mas às vezes nós não estamos lembrados da profundidade, nós não estamos impactados. A cruz, meu querido, tem que ser um trator que passa por cima de nós, para nunca mais você se recuperar, no bom sentido eu estou dizendo, nunca mais você dizer assim: Deus não me ama. Nunca mais você duvidar do amor de Deus, da graça de Deus. Quem segurou Jesus na cruz foi o amor. O amor segurou ele. Ele poderia ter mandado outro no lugar, fazer a sua parte, mas ele sabia que não podia, tinha que ser ele mesmo. Então, carne assada no fogo. Fogo fala de sofrimento. A cruz foi sofrimento. Ah, mas quem sofreu ali foi Jesus, Deus. Foi a parte de Deus. Não. A parte que estava lá, crucificada, era humana. A dor foi humana. Músculos, tendões, nervos. Era humano. Aqui também diz: coma com pães asmos. A Páscoa tem que nos lembrar, irmãos, que esse sofrimento foi quem nos libertou do pecado. Por isso você não pode lidar com o pecado como se fosse um animalzinho de estimação. Kenneth Hagin, ele teve uma visão. Deus abriu os olhos dele num culto e ele viu macaquinhos, saguins, soins nos ombros dos crentes. Senhor, que coisa estranha. O que é esses macacos nos ombros dos irmãos? E o Senhor disse: sabe o que é esses macacos? Pecados de estimação. Eles gostam desses pecados. Amam o pecado. Amam a mentira, amam o suborno, amam a pornografia, amam a infidelidade, amam o adultério. Por quê? Porque não tiveram o impacto da cruz. Porque quando você se encontra com a cruz e você diz: foi o meu pecado que fez isso com Jesus, você não lida mais com o pecado de qualquer jeito. E aqui diz: ervas amargas. Ah, querido, de vez em quando Deus tem que nos lembrar de como era a nossa situação. Não é para passar na nossa cara, mas de vez em quando a gente diz assim: peraí, eu sei quem eu era. Eu sei o lixo de onde eu saí. Eu sei a condição abjeta que eu fui tirada. Eu sei da sarjeta de onde eu fui tirado. Eu não posso voltar mais para a lama, nem para o vômito, porque de lá saí. Ervas amargas nos lembram da escravidão. Ei, o mundo... A escravidão do mundo não é essa coisa maravilhosa e linda que o diabo quer passar. Quando eu vejo alguém querendo retroceder, peraí, essa pessoa precisa ter um encontro com a cruz. Porque ninguém retrocede em sã consciência, sabendo que estará voltando para um mar de lama e de vômito de onde saiu. Pedro diz: é a porca que volta para a lama, é o cão que volta para o vômito. O pecado é duro. Você se lembra da tua condição sem Jesus? Você se lembra de como você era sem Ele? Ervas amargas. Essa condição foi que cravou Jesus na cruz. Então isso me constrange. Queridos, eu quero te dizer, eu fui estragado para o mundo. Eu só estou no mundo porque eu ainda tenho uma missão aqui. Mas esse mundo, ele não me atrai em nada. Para mim, quando eu olho para o mundo, eu vejo trevas. Quando eu olho para o mundo, eu vejo lama. O nível do pecado cada vez mais aumentando. Então não há nada no mundo que me atraia. Eu sei de onde eu saí. E eu sei a luz que eu encontrei. Amém? Quem já provou, está no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar mais. Não sabe. Não sabe. Você foi marcado para sempre.
fomos estragados, no bom sentido, para o mundo. Nem para desviar a gente presta mais. As pontes foram queimadas. Não tem mais possibilidade de volta. Não existe essa possibilidade. E isso aqui, esses 3 elementos falam disso: carne no fogo, assada no fogo, pães asmos e ervas amargas. Para finalizarmos, verso 10: nada deixareis dele até pela manhã. Olha que coisa interessante. Não podia sobrar nenhum pedaço. Não tinha geladeira. Congela, bota no freezer, daqui a 3, 4 dias a gente come de novo. Não. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Se sobrar alguma coisa, queima. Não pode restar nada. E eu estava perguntando: Deus, o que significa isso? E o Senhor me disse: experiência completa comigo. Eu não quero experiências pela metade. Eu não quero gente que diz assim: Jesus é bom, aleluia. É bom, mas o mundo também é bom. O pecado também é bom. Eu não sei se eu fico com Jesus, eu não sei se eu fico com o mundo. Eu estou dividido. Você precisa de uma experiência completa. Experiência completa fala de uma entrega, de uma rendição completa a Cristo. Eu conheci Jesus e a minha vida é totalmente dele. Eu estou mergulhado nele, eu estou incluído nele, eu estou abarcado por ele. Cordas de amor me envolveram. Eu tenho uma experiência com Jesus. Eu nasci, irmãos, em uma igreja que tinha gente que nem era crente, nem era incrédulo, era amigo do evangelho. Eu procurei na Bíblia, eu não achei isso. Eram pessoas assim, que nem eram convertidas, nem eram do mundo. Era gente que estava meio termo, no muro, meio lá e meio cá. De vez em quando elas queriam Deus, de vez em quando elas queriam o mundo. Não existe isso, queridos. Jesus não veio só para ser Senhor. Desculpem, Jesus não veio só para ser Salvador. Jesus veio para ser Senhor. Se Ele não é teu Senhor, eu quero te dizer, Ele não pode ser teu Salvador. Não, Ele me salvou, pastor, mas naquela área, naquela situação, Ele não pode tocar. Sinto muito. Ou Ele é Senhor, ou Ele não é. Nós estamos num processo de santificação. O pecado para nós é hediondo. O pecado para nós é acidental. O pecado para nós causa nojo, causa aversão. Eu não posso pecar e não sentir nada. Não sentir nada. Então comece a duvidar se você realmente nasceu de novo. A experiência tem que ser completa. É um compromisso para sempre. É uma aliança de sangue. Na linguagem do ourives, ele fala de amalgamento. Sabe o que é amálgama? Amálgama é quando você pega um metal, derrete, mistura com outro e faz então uma fusão, e agora não tem mais como separar. Está para sempre amalgamado. Não tem mais como, queridos. Eu não tenho mais como me separar de Jesus. Estou casado com Ele para sempre. É indissolúvel. Minha aliança com Ele é indissolúvel. Não depende de Cristiane, não depende do CCA, não depende de você, apesar de eu te amar, mas não depende de você, porque minha salvação é individual, é eu e o meu Senhor. Eu fui salvo por Ele e vivo para Ele. Para finalizar, verso 11 agora, e nós vamos orar. Desta maneira o comereis. Como é que se come a Páscoa? Como é que se participa de Jesus? Primeiro, vamos ler comigo: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa.
é com pressa. Olha, muitas pessoas estão assim, tendo uma vida cristã, comum, normal, sem pressa nenhuma. Tem pessoas que estão assim, está tudo bem, está tudo jóia, não é? Eu venho no culto, não é? Jesus vai voltar, vai, legal, Jesus vai voltar. Eu já ouvi tanta essa história que Jesus vai voltar. Isso não é atitude. Aqui está dizendo que é com espírito de prontidão. Eles estariam fugindo, e para fugir tinha que estar de mala e cuia pronta. Lombos cingidos é bagagem pronta. Você já marcou para viajar com alguém e quando você chega na casa dela, ela ainda vai fazer a mala? Não, mas eu estava pronto. Você não estava pronto. Quem está pronto, está vestido, está de mala pronta, a mala de lado, não é? E você está lá esperando. Tocou a campainha, pega a mala e sai. Aí você está pronto. Então Deus está dizendo, queridos, que somos peregrinos. Tem gente que está tentando fazer sua passagem na terra permanente, achando que vão ficar aqui. Mas o apóstolo Pedro diz que somos forasteiros. A palavra forasteiro é paróquios. Ou seja, nós não temos uma residência fixa. Estamos em Garanhuns, certo? Estamos morando, estamos comendo, estamos casando, estamos tendo filhos, estamos estudando, mas a nossa mentalidade está ligada no céu, porque Ele poderá vir a qualquer hora, e na hora que Ele virá, eu estarei pronto. Eu não vou poder, Senhor, espera um pouquinho, eu ainda vou fechar a mala, Senhor, eu ainda estou calçando o sapato. O Senhor vai dizer, sinto muito, você vai ficar. As lâmpadas das virgens estavam cheias de azeite, mas 5 tinha azeite extra. Esse azeite extra é prontidão. É você estar pronto para que Jesus, se Ele vier hoje, eu estou pronto para ir com Ele hoje. Amém? Nós vamos orar, vamos ficar em pé. A Páscoa é isso. A Páscoa nos lembra de todas essas verdades. Então é bem diferente do que estamos acostumados, ou das coisas que nos foram, passadas. Mas antes de você sair de volta para sua casa, eu quero orar com você, para que nós tenhamos um encontro com o Cordeiro Pascal. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite nós oramos para que possamos ter um encontro contigo, Senhor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O cristianismo tem tudo a ver com Cristo e esse crucificado e ressuscitado. Senhor, nós não estamos aqui tendo apenas uma fantasia mental de Jesus. Nós cremos que hoje no céu, assentado à destra do Pai, Jesus está na figura de homem, 100% Deus, 100% homem. Ele está lá a interceder por nós. E esse mesmo Jesus foi aquele que derramou seu sangue lá na cruz, para tocar nossas emoções, vontade, nossas famílias, para tocar as pessoas do nosso círculo de influência. Esse mesmo Jesus veio para impactar as nossas vidas de uma forma definitiva. Nós queremos uma experiência completa contigo, Senhor. Tu és o sacrifício perfeito, e nós queremos agora ter entendimento e crescer em entendimento de que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repita comigo, diga: Senhor, eu quero ter um encontro com Jesus crucificado e ressurreto. Isso vai mudar
minha forma de ver, de viver, de sentir, de me expressar. Um encontro com o Cordeiro Pascal mudará a minha vida. Amém, Senhor, que isso aconteça nesses irmãos e irmãs.